Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um devocional. Peço perdão aí porque eu estou um pouco gripado aí, então qualquer falha me desculpem. Hoje eu vou estar lendo em João capítulo 20, versículo 24 até o versículo 29, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O discípulo Tomé é conhecido por sua incredulidade. No entanto, não era somente ele que pelejava com isso, mas todos os discípulos de Jesus. Ao estudar com cuidado o relato da ressurreição nos 4 evangelhos, podemos ver a seguinte sequência de fatos. A primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi Maria Madalena, que foi aos 11 apóstolos contar a boa nova. E o texto bíblico relata: Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois chegam Joana e Maria, mãe de Tiago, confirmando a eles que Jesus realmente ressuscitou. Novamente, os 11 não acreditam nesse relato. A seguir, Jesus se manifesta a 2 discípulos no caminho para Emaús. Imediatamente eles voltam e contam aos 11 que tinham se encontrado com Jesus. Mais uma vez, os apóstolos não dão crédito a estas testemunhas. E finalmente, quando Jesus aparece entre eles, custam acreditar em seus olhos, achando estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes diz: Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Lucas capítulo 24, versículo 38 e 39. Portanto, todos eles tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Jesus, mesmo com a palavra de várias testemunhas, e até quando ficam frente a frente com Jesus, seus corações ainda duvidaram. Mas Tomé não estava nesse momento em que Jesus apareceu para os outros 10. E quando eles contam para Tomé que viram o Senhor, Tomé faz uma declaração que revela como seu coração estava tomado pela incredulidade. Se eu não ver as marcas, não colocar os dedos, se eu não puser a mão, não crerei. É possível imaginar de onde vieram esses sentimentos de Tomé. Ele parecia não querer sequer cogitar a possibilidade da ressurreição para não ter uma grande decepção caso os outros estivessem enganados. Talvez ele pensasse que assim estava protegendo seu próprio coração de uma tristeza ainda maior. É comum que nossos pecados se originem dos nossos sentimentos e por isso precisamos sempre vigiar nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Então nos perguntamos: o que levou Tomé a esse lugar, fazendo-o tomar uma postura tão incrédula? Ao estudarmos os evangelhos, vemos algumas características que o levaram a esse ponto. A primeira vez que Tomé aparece nos evangelhos é em João capítulo 11, na ocasião da ressurreição de Lázaro. Jesus estava na Galileia e quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, decidiu ir para a Judéia. Então Tomé diz aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Aqui podemos ver uma primeira característica em Tomé, um enorme pessimismo. A segunda vez que Tomé aparece é quando Jesus está proferindo seu último discurso antes de morrer. Ele diz que vai para o Pai, preparar lugar para recebê-los, e acrescenta: E vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé então responde: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aqui vemos Tomé confuso, cheio de dúvidas em relação às palavras de Jesus e com dificuldade de entender o propósito do ministério de seu mestre. E finalmente temos o texto que lemos no princípio. Podemos ver com essas 3 ocasiões que a jornada de fé de Tomé foi um pouco conturbada. Muitas vezes ele permitiu que seus sentimentos o fizessem tropeçar, cegando seu entendimento do que Jesus estava ensinando e realizando. O pessimismo, as dúvidas, a incredulidade, tudo isso deveria ter sido entregue a Jesus com confiança, para ele fortalecer Tomé, como fez por fim quando apareceu diante dele ressurreto.
Portanto, precisamos aprender com esse discípulo a importância de sondar nosso coração para não permitir que sentimentos desajustados nos guiem, mas sim que sejamos conduzidos pelo Senhor. Se levarmos o pessimismo e a dúvida a Cristo e pedir a sua ajuda, Ele nos fortalecerá e não permitirá que a incredulidade encontre solo fértil em nossa vida.